Uma das minhas melhores lembranças da infância era chegar em casa depois da escola, ligar na Rede TV, assistir Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Chaotic, porrada de desenho legal. E aí um desses dias eu sentei na frente da TV e me deparei com uma das aberturas mais psicodélicas, assim, estranhas que eu já tinha assistido na vida. Caracas. É isso mesmo, meus queridos. Eu tô falando da série Tokusatsu Ryukendo, aquela pedrada que passava na Rede TV e na época eu achava pica. E hoje aqui no canal a gente vai passear pela história dos 10 primeiros episódios da série, porque senão esse vídeo vai ficar gigante, meu computador não vai tancar a edição. E se vocês quiserem que eu continue falando da série, é só deixar nos comentários aqui embaixo. Mas antes, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e vamos mergulhar aí nesse universo de Ryukendo. Antes de tudo, a gente precisa entender como foi que esse negócio chegou na Rede TV, né? Afinal de contas, já tava passando animação. Na verdade, sendo bem direto, né? Não foi nada pensado pra mudar ali a programação infantil da Rede TV. Né? O Ryukendo chegou mais como um tapa-buraco. Dizem, né, segundo algumas pesquisas que eu fiz, que o Tokusatsu ele já circulava aqui no Brasil nos DVDs piratas, na TV fechada, mas foi realmente na Rede TV que o negócio deu uma guinada, já que era na TV aberta, né? Como eu falei antes, a jogada era, pô, a gente em vez de ficar produzindo desenho, produzindo alguma coisa, a gente pode pegar o material que já tá pronto, fazer uma dublagem aí por cima e passar na TV aberta. Inclusive o dublador do protagonista, né, do Kenji Narukami, é o Wendel Bezerra, o mesmo dublador do Goku. Então já tinha essa pegada de tentar fazer o negócio ser o mais familiar possível para as crianças que iam consumir essa parada. Prepare-se para a mais incrível aventura, Ryukendo. Ai, arrepiei. Tô todo arrepiado. A diferença era que em vez de fazer uma adaptação como Power Rangers é, que é uma adaptação do Super Sentai, né, e eles disseram, não, vamos só passar o negócio original do jeito que tá e passar uma dublagem por cima. Afinal de contas, a Rede TV, ela não tinha estrutura pra fazer uma parada que não fosse isso, né? A série tem apenas uma temporada com 52 episódios. Era algo comum, né? E foi pensada no Japão pra ser feito como algo pra vender boneco. Afinal de contas, o pessoal gosta muito de boneco. Então a gente vai ver ali, ó, que ao longo da história, ao longo da temporada inteira, que o Ryukendo, ele tem diferentes formas, ele tem diferentes bichinhos ali pra lutar. É bem parecido com Power Rangers, realmente, e Kamen Rider, né? Mas sem mais delongas, bora pro que interessa, que é pra história disso aqui. A história começa com a chegada de um cidadão chamado Kenji Narukami na pequena cidade de Akebono. Lá ele já é recepcionado pela polícia, que tem um monte de policial lá, e o pessoal já olha pra ele e se assusta. Ele fica impressionado, achando que aquele pessoal tá maluco, afinal de contas, o que tem de mais? É só um garoto que tá chegando lá. Porém, quando ele olha pra trás, ele vê que tem um exército ali de uns minions meio esquisitos, roxinho. É um monte de caba fantasiado com uma roupa horrível de monstro. Mas que porra é essa, hein? E esses bichos, eles começam a tocar o terror na cidade e tal, mas eles, veja bem, eles não matam ninguém, eles só realmente ficam tocando o terror pro pessoal ficar mal e gerar energia negativa para um vilão chamado Jamanga colher. Isso mesmo, ele faz o pessoal ficar bravo e aí abre-se um cu no céu com as nuvens e começa a colher ali o negócio da energia negativa do pessoal. No meio disso, o Kenji acaba salvando um cachorro que tá correndo perigo, né, no meio da confusão. E esse cachorro é de um senhorzinho que é dono de uma pastelaria, um negócio de comida ali, né, galera? E aí ele fica muito grato quando o Kenji salva ele e tal, e oferece comida de graça pro Kenji. Mas enfim, vamos pros pormenores, que é: a polícia não tá dando conta de matar esse bicho, não. E aí, meus amigos, é que chega o brabíssimo Ryuguno. O Ryuguno, ele é um guerreiro da SHOT, né, que é uma organização que lida com esses monstros na cidadezinha ali. E a sua identidade secreta é Junshiro Fudo, que o Kenji mais tarde vai chamar de Don Fudo. No final das contas, o brabo chega lá com a pistola, atira no monte de minions, farra limpa na cidade, ajuda o Kenji, que fica muito abismado ali com o cara, né, todo de vermelho, com a armadura pica. Ele, no final das contas, ele se resolve e o Ryuguno sai de lá. E é você? É monstro ou gente? Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Eita porra. Deveria tomar mais cuidado. É como falei, né? O Kenji entrega o cachorrinho pro dono lá da lanchonete, ele fica muito agradecido, tem toda a situação ali. Só que mais tarde, naquele mesmo dia, né, o Jamanga fica pistola porque o Ryuguno apareceu e matou um monte de bicho. Ele fala, cara, eu vou criar um bicho, esse vai ser o bicho, esse vai ser brabíssimo. E ele pega uma espécie de chave ali, né, que é uma chamada chave Madame. Ele faz um hambúrguer feito e tal ali na bicha, joga dentro de um caldeirão.
E tá criado um novo monstro que é uma espécie de carrapato gigante ali. Ele chega na cidade, mais uma vez sai destruindo tudo, que é o de praxe nesses tokusatsu aí de forma geral. E aí no meio dessa destruição inteira, né, o Junshiro tá procurando um lugar ali pra morfar, pra se transformar, né, no Ryuguno. Porém ele não consegue. E aí o Kenji, vendo que o carrapato gigante tá machucando ali o pessoal que ele gosta e tudo mais, uma florista que ele conheceu mais cedo ali. Então toda uma ceninha meio dorama, quando ele esbarra nessa garota que é um tal de Kaori, né, ele fica todo sem jeito ali e tal. E realmente parece uma parada meio dorama. Então, eu vou preferir não comentar sobre isso, não. E aí o Kenji vendo aquilo, ele fica puto, pega um pedaço de pau e começa a bater no bicho com esse pedaço de pau e tal. E tenta bater no bicho ali com um pedaço de pau e tal. E aí o pedaço de pau se quebra no meio, ele fica, pô, agora eu tô lascado. Mas eu não vou desistir de jeito nenhum. Ele sobe no carrapato, o carrapato salta com ele lá pro céu. Desses efeitos especiais foda pra caramba mesmo. E aqui é interessante porque todo o Ryukendo, eu não tinha percebido na época, mas eu percebi depois, eles colocam muito CGIs em algumas cenas pra ficar bem com a estética de anime, sabe? Então eles colocam umas estéticas de uma brincadeira, o salto é mais alto do que deveria, às vezes, dos personagens humanos mesmo. Quando eles caem no chão, eles põem uma poeirinha a mais, põem todo um design de produção. Tem cena que nem precisa de CG, mas eles colocam em cima, entendeu? Um Kenji lá em cima, desesperado. O Geki Ryuken, que tá preso ali na shot, é uma espécie de distintivo azul ali, né? Fala que, cara, eu escolhi esse moleque, gostei desse moleque, fui com a cara dele. E aí o Geki Ryuken aparece lá pro Kenji. O Kenji segura ele, eles caem lá de cima, só que o Kenji não se machuca. E aí tem essa cena da queda, que, como eu falei, eles enchem de um CGI que não tinha necessidade, mas eu acho que é pra estética do negócio, é coisa de japonês. E por falar em coisa de japonês, pega essa transformação do Kenji em Ryukendo depois do Geki Ryuken falar que vai usar o corpo dele pra derrotar o bicho. Chave Ryuken. Geki Ryu muda. Do caralho. Meu amigo, isso aqui era o auge. Isso era o auge do entretenimento infantil nas tardes depois de chegar da escola. E aí o Ryukendo mete, né, esse golpe decisivo ali na criatura com a chave final ali, porque o negócio é que a armadura dele tem um chaveiro. E aí ele escolhe a chave que ele vai usar, mete um ataque final usando ali a espada, que o Geki Ryuken se transforma, derrota o bicho, e aí ele cai no chão e mais uma vez toma CGI até na queda do homem pra ficar uma estética bonita, meio anime mesmo. O Junshiro chega lá com uma das meninas que trabalha na Shot, que é a tal da Rin, que mais tarde vai criar ali uma conexão com o Kenji também. E o episódio 1 se encerra. E aí a gente vai já pro próximo episódio. Pois é, eu acabei esquecendo de comentar, mas tem uma cena durante os créditos finais do episódio. E nessa cena eles estão jogando futebol. O Kenji, ele finalmente chega lá na Shot, ele meio que ganhou um trabalho na polícia, mas esse trabalho é uma identidade secreta pra ele poder ir descer lá embaixo, ficar lá na Shot, resolvendo as paradas junto com o pessoal de lá, né? Aí tem uns cara lá que é o chefe, né, da Shot, mas lá em cima na delegacia ele é só o cara que limpa as coisas. Tem a Rin, que eu já falei anteriormente, tem o Junshiro, que ele fica chamando de Don Fudo. Tem um meninozinho nerd lá que cuida das coisas lá e tal, e ele que entende mal menos, ou pelo menos tenta entender como é o funcionamento do Geki Ryuken, e do mofador do Junshiro também, que agora eu esqueci o nome. E o monstro da vez, criado por uma outra chave Madame, é uma planta gigante que surge na cidade e começa a destruir tudo como de costume. E ele captura as pessoas e meio que coloca elas dentro de um casulo de energia, né? E o Ryuguno vai lá, se transforma no Junshiro em Ryuguno e tal, daquele mau estilo ali, o dragão sai do peito dele e tal, ele vira um herói de vermelho ali, tá atirando um monte de bicho aleatório, e o Kenji, ele fica. Só que ele muda de ideia quando ele percebe que a Kaori, a menina lá que ele tava gadeando, ela é pega por esse monstro. Aí ele fica puto, pega o Geki Ryuken e vai lá, vira o Ryukendo, começa a descer o cacete ali nas coisas e tal, né, o pessoal aleatório, forma aquela aurinha dele ali e tudo mais, porém eles não conseguem cuidar dessa planta, ela é muito forte, e aí surge mais ou menos a dinâmica do que vai acontecer durante todos esses episódios. Sabe aquela chave que ele conseguiu depois de derrotar aquele carrapato gigante? Pois é, essa chave, ela passa por um processo ali de magia e tal, de um Mobuga feitiçal reverso, e vira uma chave Madame que ele pode utilizar, nesse caso, a chave de fogo, ou seja, desculpa, pra fazer boneco. E foda-se, né? A gente é criança, a gente queria ver o Cabo virando esse bicho mesmo. E o vento de fogo! Despertar! Vamos acabar logo com isso!
Puta merda, isso foi do cacete. E ele se transforma no Ryukendo de fogo, usa essa chave final para dar um ataque que corta ali a criatura, faz essa planta pegar fogo e mais uma vez uma chave Madame vai para ele ali para se transformar em algum outro Ryukendo para vender boneco. E aí tem outra situação que já acontece em outro episódio, que é uma tentativa de vender boneco de criatura igual tem nos Power Rangers, que é uma espécie dos Zords ali do Ryukendo, né? E aí o que acontece? Nesse episódio ele ganha um novo Zord, que é um leão azul ali, que é o Zord mascote ali do Ryukendo, que inclusive vira uma moto brabíssima. E o Ryuguno, ele também tem o dele, que é uma espécie de lobo, e aí também vira uma moto. Porém, como ninguém liga pro Ryuguno na série, e eu não tô tirando onda, a história principal é em torno do Kenji, às vezes tem uma coisa ou outra ali do Ryuguno, mas geralmente é o Kenji que resolve a parada, é o Kenji que tem várias formas e ninguém liga muito pro Ryuguno, não. Tô triste. A questão é que nesse episódio o Jamanga ele sequestra algumas pessoas em uma espécie de ônibus aleatório e durante o episódio o Ryuguno tá ali no lobo dele, que é uma moto também, matando alguns minions, tentando encontrar aquele ônibus para poder resgatar o pessoal, e o Ryukendo tá tentando domesticar o leão de algum jeito, porque o leão não obedece ele de forma nenhuma. Mas depois que o leão assiste o Ryukendo defender algumas meninas ali, que são policiais, né? Ele decide que vai ajudar o Ryukendo e decide que vai virar a moto e ajuda o Ryukendo e tal. E junto com o Ryuguno, né, e o lobo dele, eles conseguem derrotar o Jamanga e libertar as pessoas. E o episódio meio que fica por isso aí. Isso aí não tem história não, é só pra mostrar mesmo o Ryukendo domando o leão dele. E aí lembra da chave que o Ryukendo conseguiu quando ele derrotou aquele monstro planta lá no episódio que eu falei anteriormente? Pois é, aqui a gente descobre para que ela serve ou como ela pode ser utilizada. O mágico lá deles diz que essa chave é brabíssima, tem um poder legal mesmo. E aí o Kenji diz que não quer essa chave não, fala que já tá de boa, pede pra dar pro Ryuguno, mas o Ryuguno diz que não, porque quem é o protagonista é o Kenji, e manda guardar a chave. E aí o Kenji, que é vagabundo, vai dar uma volta na cidade, comer pastel, ver a Kaori, gadear por ela, e fazer essas coisas aí que o protagonista de shonen costuma fazer. Só que aí, do nada, aparece um daqueles minions que eles costumam derrotar continuamente, mas ele aparece com o poder do Ryukendo Fogo. Isso mesmo, no começo do episódio o Kenji dá um pau num desses caras, mas ele de alguma forma conseguiu copiar e utilizar o poder do Ryukendo Fogo. Eu me pergunto, cara, o Jamanga ele não já tinha a chave Madame de Fogo? Por que ele esperou o Ryukendo virar Ryukendo de Fogo pra poder fazer uma espécie de Minion de fogo? Não sei. Eu tô procurando história onde eu não devia estar procurando. Nesse episódio a gente descobre, né, que o Kenji meio que entende, enquanto o Ryuguno tá levando um pau desse cara de fogo aí, e os monstros no começo, quando eles apareciam, eles não causavam tanta barbúrdia não, inclusive eles ficavam mais disfarçados. Mas durante o tempo, né, à medida que a Shot foi criada, começou a enfrentar esses bichos de igual para igual, eles começaram a ficar cada vez mais agressivos, como se eles fossem se adaptando e tudo mais. E ele joga essa historinha ali por debaixo dos panos pra gente meio que entender que esse é o motivo desse Minion de fogo aparecer, como se negócio que se retroalimentasse, sabe? O Kenji, ele vai enfrentar ali, né, o Kaba, né? E aí ele começa a brigar com o cara ali e tal e tudo mais. E aí o que que acontece? O Kenji percebe que o cara é muito forte porque ele tem um poder do Ryukendo Fogo. E aí ele usa a chave de fogo dele. E os dois idiotas começam a lutar com o poder de fogo. E o Kenji não se toca que ele tá tocando fogo na floresta. E tá tendo uma chuva de cinza do céu. Tá muito fogo, tá muito quente, tá uma sauna. O Ryuguno tá ali sentindo um calor desgraçado, só assistindo o Kenji lutando. E aí, né, o brother lá do Kenji fala, ó, Kenji, eu vou te mandar a chave aí, a chave de água, que olha só que coincidência, era justamente a chave de água, aquela chave super poderosa que o cara tinha dito. E o Kenji tinha tirado essa chave pra merda, mas agora ele aceita a chave. E aí ele pede pro Ryuguno defender ele, enquanto ele vai fazer a transformaçãozinha dele, e aí o Ryuguno começa a pegar um pau do Minion de fogo, enquanto o Kenji tá farmando aura pra poder virar o Ryukendo d'água. Olha isso, ele farmando aura e o Ryuguno tomando pau, menino. Nós festa do fim de semana. Enfim, é óbvio que como a água apaga fogo, não tem o que dizer. É chave final, ataque final, e o Ryukendo destrói esse Minion de fogo e a cidade inteira fica em paz por mais uns dias, uma semana. E aí a gente tem aquele episódio depois disso que apresenta pra gente o cara que vai ser provavelmente o arqui-inimigo do Kenji. É aquele episódio que sempre tem aquele vilão mais foda, sempre tem nos Power Rangers também e tudo mais. Pois é, aqui ele vai ter também. E esse cara é o Yakimun. Quando a luz da lua te ilumina, a obscuridade vai te visitar. O Cavaleiro Yakimun está aqui.
E o bicho é poderoso, ele sai capturando um monte de gente, prendendo dentro da bola dele aqui nesse episódio. E aí ele sai tocando terror na cidade, tocando terror mesmo. E aí, mais uma vez, aquela história, né? Que ele fica puto quando percebeu que o Akimun prendeu aquela florista que ele gostava. E aí, é claro que ele fica maluco e vai tentar resolver essa parada. E aí, o que que acontece? Aqui ele começa a receber uns conselhos de uma entidade. Eu falei antes, mas tem meio que uma fantasminha na história que é amiga dele. O Kenji descobre, né, assim que ele chega na shot a primeira vez, que só ele meio que enxerga uma moça. E aí o Ryukendo fala pra ele, ó, eu acho que é só a gente que vê, viu? Ela é um fantasma. Depois disso ele vai descobrir, né, que ela é um fantasma, quem ela é de verdade, toda a lore, mas bora pra frente, o importante é. Ela fala pro Kenji, Kenji, não faz isso, cara. Não vai sozinho, meu amigo. Não vai sozinho. Tem que trabalhar em equipe e tal, tudo mais. Não pode ser desse jeito, mas ele tá muito puto e vai tentar enfrentar o Yakimun sozinho. E aí, meu amigo, peia pra 10. O Ryukendo leva só desse Yakimun aí, viu? O bicho é brabo. Chega um momento da hora da luta que o Ryukendo, inclusive, quase deixa a bola lá, que tá as pessoas caírem. Só que a fantasminha lá ajudou ele. Aí ele percebe, não posso fazer essas coisas sozinho, não posso de jeito nenhum. Só que ele tá caído, muito desmaiado. É a hora que o Ryuguno chega, o Ryuguno começa a lutar com o Yakimun. E Yakimun leva eles pra uma dimensão ali de CGI horrível, psicodélico, eu não sei como é que, sinceramente, eu não tive convulsão vendo esse negócio aí quando eu tava assistindo, quando eu era moleque. Mas enfim, o Ryuguno começa a levar um pau também, e aí o Ryukendo percebe, eu não posso fazer as coisas sozinho, ele se acorda, né, usa a chave, chama o leão dele, vão pra dentro dessa dimensão, começam a brigar e tal, e aí ele meio que se junta pra dar um golpe junto com o leão dele, transformado em moto. E esse golpe meio que dá uma derrubada ali no Yakimun, dá uma desvanecida no cabo, mas praticamente apaga o Kenji. O Yakimun fica muito feliz e fala, ó, Ryuguno, fala pro Ryukendo que depois eu vou voltar pra nós se acertar. Manda ele aproveitar essa vitóriazinha que ele teve e capa o gato de lá. Já dá pra ver que a história realmente do Ryukendo não tem, né? Realmente, é 20 minutos de uma historinha avulsa ali, estilo Tokusatsu mesmo, tá? E o Akimun aqui, ele tem um design legal. Acho que ele é um dos caras que mais tem um designer foda dentro do Ryukendo. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E aí o Ryukendo, ele tinha ganhado uma nova chave aí desses episódios que eu falei anteriormente, né? E aí o pessoal vai dar uma investigada lá na shot sobre que chave é essa, e eles descobrem finalmente que tem um tal de um poder chamado de Canhão Dragão. E adivinha só, esse poder também vai pro Ryukendo? Não, dessa vez não. Dessa vez vai pro Ryuguno. O quê? Não acredito. É um poder que vai aumentar o disparo da arma dele ali 10 mil vezes. Uma parada nesse nível aí. Nesse episódio, né, o Fudô fala pro Kenji, ó, para de me chamar de Dom Fudô, tá todo mundo me chamando disso. Eu já não aguento mais. Eu não sou velho, cara. Eu só tenho 25 anos. É por isso que eu não gosto desse apelido. Porque esse Dom só é referido a pessoas de maior idade, né? Tipo, senhor. Aí o Fudô fala, cara, eu vou treinar pra tentar usar essa chave aí. E quanto tempo eu tenho que desenvolver o meu ataque ali pra poder aprender? O Kaba fala pra ele, ó, seguinte, tu precisa de no mínimo um mês pra fazer isso. Aí o Fudô fala, um mês? E dá um dia, meu irmão, que eu resolvo essa parada aqui. Não, melhor. Até metade desse dia eu consigo controlar esse poder com o meu treinamento. E ele vai treinar em algum lugar que também ninguém vê ele treinando. A gente volta a sair pela cidade, conversa com os espíritos, que a mulher de branco fica aparecendo pra ele e tudo mais, enquanto o Ryuguno tá treinando. E aí simplesmente um olho gigante começa a atacar a cidade. É isso. E ele tem uma habilidade estranha que é ele faz as pessoas virarem balão e as pessoas estão muito assustadas. Tá gerando muita energia negativa lá, né? O cu abriu no céu de novo, o pessoal tá colhendo energia negativa. E aí o Kenji, putz, vou tentar defender esse negócio aqui. Só que o que acontece? O pessoal começa a se divertir, tá sobrevoando, vendo a cidade, e o Jamanga fica puto. E aí ele avisa, ó, vocês estão se divertindo? Pois é, até o meio-dia vocês vão explodir. Então, não deveriam estar se divertindo, não, vocês deveriam estar preocupados. E que coincidência, né? Até o meio do dia era um momento que o Ryuguno tinha para poder desenvolver uma nova habilidade foda que ia ajudar eles. Coincidência? Acho que não. E o Kenji, ele não consegue atacar o olho, porque o olho tá muito lá em cima, né? E ele não consegue voar. Então teria que ser um disparo mesmo, né? E o único cara que tem uma arma é o Ryuguno. Faz sentido. O Kenji até tenta virar o Ryukendo, mas é capturado pelo olho, então também vira um balão. E aí o Ryuguno aparece ali, novato e tal, todo poderoso, com a nova arma dele. E aí ele vê o Kenji, aí o Kenji fala, ó, tira Ryuguno. O Ryuguno fala, não vai atirar, tu tá no meio. E aí o Kenji chama ele de Dom Fudô. Ele fica pistola, pega a arma dele, dispara, destrói aquele negócio ali do olho e tudo mais. E aí, meu amigo, a cidade é salva. Porém, uns negócios de uns prédios começam a cair umas coisas, e aí, né, o Kenji é o protagonista, né? Ele vira o Ryukendo e dá um ataque final nesses negócios ali que tá caindo pra não matar ninguém na cidade, porque a cena final fora tem que ser dele. E aí, mais um outro dia comum dessa cidade, porque é uma cidade pra acontecer coisa, um monte de alté é jogado ali no meio da cidade, e o Fudô e o Kenji, eles começam a investigar, porque eles não entendem nada. Que diabo é isso? É um monstro que treina na academia, que porra é essa?
E eles vão investigar para tentar entender. E aí eles descobrem que é um monstro realmente, que é um formato de alter, e aí ele faz um dos alter cair no chão. Esse é o poder dele. E aí fica complicado, né? Porque chega um monte de Minion, eles começam a lutar contra os Minion, né? O Ryukendo, o Ryuguno, mas eles não estão dando conta. O Ryukendo vira Ryukendo Fogo de novo. Ele guarda essa transformação. E nem o ataque final da chave de fogo tá dando conta desse bicho aí, não. E aí, o Geki Ryuken, né, que é o distintivo dele, que fala com ele, que vira a espada, fala, ó, amigo, a gente pode fazer o seguinte, chama o nosso espírito Yuo aí do fogo. E aí ele chama lá um macaco de fogo gigante, e aí diz que esse macaco de fogo pode ajudar ele, né, porque ele é muito forte. Porém, mais uma vez, o macaco não obedece o Kenji. Então o Kenji fica correndo atrás dele pela cidade pra tentar domesticar ele, tenta dar banana pro macaco, tenta de todo jeito fazer o macaco gostar dele. E aí o episódio se segue com o Ryuguno mais uma vez levando um pau e tentando cuidar de tudo sozinho. Porém, o Kenji consegue o respeito do espírito Yuo dele quando o espírito Yuo vê que o Kenji tá lutando sozinho para defender o pessoal, mesmo esquema de sempre. E aí o espírito Yuo decide ajudar o Kenji. E aí ele consegue segurar um daqueles alter, eles se juntam e aí dão um ataque final, fazendo com que o gorila dele vire um canhão e aí combine isso com o Ryukendo. E aí atira no bicho e o bicho se destrói e gera outra chave Madan. E vende muito boneco, porque tem mais esse boneco aí do Ryukendo com um macaco em forma de canhão. Aí tem uns episódios mais intimistas. Tem um que o Kenji e a Lin, né, que eu tinha falado antes, a Rin, ela meio que faz uma amizadezinha ali com o Kenji. Eles estão conversando um pouco sobre a vida e tudo mais. E a Lin, ela tá percebendo que os vagalumes da cidade sumiram. E ela começa a ter uns flashbacks, porque ela lembra do irmão dela. O irmão dela era um cara muito ativista, ambiental, que lutava contra essas coisas. E ela achava aquilo idiota, mas hoje ela tá ali protegendo a cidade, né? Mas ela se arrepende, porque ela nunca falou pro irmão dela o quanto ele admirava. E ela acha que ele partiu sem saber isso. E aí fica meio implícito que ele morreu, ou ele foi pra um lugar muito longe, ou o pessoal não toca muito nesse assunto, sabe? Então o que acontece? Nesse episódio, um monstro, ele meio que contamina a água. E era o lago, o irmão dela protegia, né? Porque senão os vagalumes lá na cidade iam sumir. E aí esses lagos estão poluídos, o Ryukendo e o Ryuguno tentam procurar esse bicho de qualquer jeito, mas eles não conseguem porque ele cai na água muito rápido e sai nadando muito rápido. Foda-se! Então o negócio fica meio perigoso, né? E a Lin fica pistola, promete que ela mesma vai encontrar essa criatura e vai dar um jeito nela porque ele não pode contaminar o lago. E durante esse episódio ela fica tendo esses vislumbres aí do irmão dela, protegendo tudo, ela conversa até com a mãe dela sobre isso e tudo mais. E aí quando ela tá em um momento sozinha, a criatura aparece e ataca ela. E aí o Ryukendo aparece lá e protege ela. E ela até se confunde, acha que no lugar da voz do Kenji, é a voz do irmão dela que tava lá. Aí fica meio implícito, né, que eles podem ter esse tipo de relação aí. E aí o Kenji, ele vira o Ryukendo água e dessa vez ele chama o espírito Yuo dele, que é o tubarão, e não precisa dominar ele não. Ele já é de boa esse tubarão, que é o Aqua Shark, e aí ele vira uma espécie de prancha. O Kenji sai procurando o monstro, derrota o monstro, gera a chave e é o papo de sempre. Porém, com esse encerramento aí que mostra o Kenji conversando com a Lin ali, no pôr do sol, perto do lago, é até mais emocionalzinho esse, é mais doraminha, tá entendendo? Assim aqui e tal. E no episódio 9, uma estátua gigante do nada aparece no meio da cidade. E essa estátua, ela começa a emitir uns sons que deixam o pessoal com dor de cabeça. Ela abre a boca, começa a gritar, e aí ela vai cada vez mais, né, aparecendo um rosto, e vai gritando, e as pessoas vão ficando muito confusas, o barulho é muito intenso, ensurdecedor. O Kenji aparece lá com o Ryuguno, eles não conseguem entender o que tá acontecendo. O tiro do Ryuguno não dá conta dessa estátua, o ataque final do Kenji bem não. E nesse episódio tem mais uma tretinha entre o Kenji e o Geki Ryuken. O Geki Ryuken fala que o Kenji não pensa muito bem na hora de fazer as coisas. E o Kenji, por sua vez, não concorda com isso. Realmente, o Kenji ele é muito impulsivo. Daquele personagem clássico que ele faz as coisas de qualquer jeito, do jeito dele e tal. Chega a ser chato em alguns momentos. Enfim, o Kenji ele acaba não escutando o Geki Ryuken em um desses momentos que eles estão discutindo. E ele vai lá pra onde tá a estátua. Porém, a estátua começa a gritar. E aí, quando essa estátua começa a gritar, o Geki Ryuken começa a falhar, cai no chão. O Kenji fica muito triste, fica desesperado, chama um amigo dele. Mas não dá em nada. E aí a estátua simplesmente para de gritar depois que um sino de uma igreja começa a tocar. E aí lá na shot eles investigam e descobrem que esse sino dessa igreja meio que tem uma onda sonora contrária e isso anula o som. Então talvez se eles ficarem tocando esse sino, o Ryuguno ou o Ryukendo podem derrotar o bicho. E aí o Ryuguno vai tentar fazer isso sozinho, uma vez que o Geki Ryuken tá mal, não tá conseguindo mofar. E aí a gente entende mais ou menos a história do Geki Ryuken, porque o que acontece? O Geki Ryuken, ele foi encontrado muito tempo atrás, quando o pessoal tava escavando uma caverna, ele não lembrava que ele entende de magia, todas essas coisas, ele ensina o Kenji
porém ele não lembra quem ele é nem de onde ele veio. Ele é meio que um negócio de magia, mas ao mesmo tempo tecnológico, né? E o morfador do Ryuguno também, eles têm personalidades, ambos têm personalidades. E alguém que Ryuken se recupera, e ao se recuperar eles pensam, não, agora vai dar certo. E eles vão pra lá, tocam um sino, faz o barulho ali do sino e tal, o Ryuken se junta ali mais uma vez com o Aqua Shark lá dele, dão um ataque final e conseguem destruir a estátua, salvando a galera. O Ryuken se desculpa, eles voltam a virar amigos e tá tudo de boa, numa paz. E pra finalizar, e mais outro dia normal dessa cidadezinha aqui, meu amigo. Toda desgraça pra essa cidade há pouco, viu? A cidade de Akebono, um dos lugares mais terríveis pra se viver. E aí um desses dias aparece simplesmente um monte de seres pré-históricos ali, a cidade, sobrevoando a cidade, tipo uma minhoca ali, viajando pela cidade. E o negócio é sério. Todo mundo se assusta, todo mundo fica com medo e tal. Isso é a história secundária. A questão é que a Lin, ela tá conversando sobre o Kenji ali com uma galera que o Kenji mora, né? Aparentemente ele começou a morar com aquele senhorzinho que ele salvou lá do cachorro, salvou o cachorro dele. E o Kenji tá lá, e ele fala que, cara, ele tá meio preocupado, porque parece que o mentor, o cara que treinou ele com espada, tá vindo aí pra cidade. E ele falou pro cara que ele defendia a cidade dos monstros, né? Mas ele é burro, porque ele não pode falar que ele é o Ryuken, é uma identidade secreta, e a Lin briga com ele por causa disso. Acabo de saber que meu treinador vem pra cidade. E ele quer ver como luto contra os monstros. Eu disse que trabalho como policial e que todos os dias eu luto contra monstros. E aí o Kenji sai de lá e vai lutar com esses bichos aí junto com o Ryuguno durante a cidade. O Kenji é secundário nessa história, porque o que acontece? Aparece, na verdade, uma cidadã nessa cidade, uma moça. E essa moça, ela foi lá pra ver o Kenji. E ela é a mestre do Kenji? Não, ela não é a mestre do Kenji. Ela é prometida do Kenji. Ela é uma espécie de noiva desse homem. Como é que é o negócio? Tá apaixonado por uma menina, mas já é noivo de outra, entendeu? É um negócio complicado. E a Lin vem aquilo, a Lin fica prometida do Kenji, e parece que a Lin também fica com ciúme, então já tá rolando um negócio ali, um quarteto ali, diabo. E aí no final das contas, o que acontece, né? A Lin não fala pra menina que Kenji protege a cidade como Ryuken, não pode, mas a menina vai saindo na cidade atrás do Kenji, ela quer porque quer falar com ele, e ela também manja das lutas, só com um gravetinho, um pedaço de pau, ela derrota algum desses monstros aí. Enquanto isso, o Ryukendo e o Ryuguno estão tocando o caramba ali na cidade, tentando proteger a cidade desses bichos e tudo mais. E aí, em um determinado momento, a menina, a cidadã, ela vê o Ryukendo enfrentando essas criaturas, e o Ryukendo faz uma exposição ali de dragão e tal, farma uma aura e derrota um monte de bicho com a espadada. E a menina percebe que aquele cara ali é o Kenji, porque aqueles golpes são do mestre deles. E aí ela só se despede ali da Lin, diz que vai embora, que o Kenji tá num lugar seguro, ela já sabe quem é o Kenji e tal. E ela nem se despede, só dá tempo pro Kenji correr ali através do trem e falar com ela e tal. E ela dizer que confia nele. E ele fica feliz. E o episódio meio que se encerra nesse clima, entendeu? É um episódio filler. Eu acabei escolhendo um episódio filler pra encerrar o vídeo. Mas aí surge-se a grande dúvida, porque a Lin tá espiando o Kenji, e a Lin fala, será se eu tô apaixonada por esse menino também? Será que me apaixonei por ele? Ai, que inveja. Queria renascer só pra me apaixonar. Vai dar namoro! Isso porque uns 2 episódios atrás a Lin só via ele como irmão, né? Mas enfim, você quer saber onde isso vai dar, onde é que essa história vai parar, gostou desse vídeo, gostou de relembrar Ryukendo? Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, e em breve eu vou estar lançando o próximo vídeo, se esse aqui for bem recebido e tudo mais. Não esquece de conferir os outros vídeos que eu vou deixar disponíveis para você. É isso e tchau, tchau.